Internacional e Fluminense duelam hoje pelo Campeonato Brasileiro de 2021. É mais uma rodada para o Fluminense. O Fluminense vem de 3 derrotas seguidas e tudo que você precisa saber sobre essa partida que acontece no Beira-Rio, você vai encontrar aqui neste vídeo de pré-jogo. Então, roda a vinheta aí. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você gostar desse vídeo e, claro, também comente aqui embaixo o seu palpite para essa partida. Exatamente, quero muito saber o seu palpite. Informações ao vivo sobre essa partida, sabe onde é que você encontra? No aplicativo OneFootball, exatamente. E hoje eu vou até fazer um negócio diferente, ó, tá rodando aqui embaixo, resultados, notícias. Eu sempre destaco do OneFootball a questão das notícias. É um site muito bom, é um aplicativo, né, no caso, muito bom. Você baixa num link de graça aqui na descrição. Mas além do link eu vou deixar aqui, ó, boa parte do vídeo vai ficar aqui, um código, só você pegar o seu celular. Cadê? Eu não tô com o meu celular, é o próprio que tá gravando aqui. Mas ok, você pode pegar o celular, vou pegar, fingir que é a carteira. Botar aqui, abrir a câmera do celular, dar aquela escaneada nesse código que tá aí na tela e aí fazer o download do aplicativo. Beleza? Vamos embora para as informações desse jogo. Bem, jogo esse que acontece às 8h30 da noite, exatamente, é domingo, mas o jogo é 8h30. Aquele jogo da neneca ali já, que você já assiste o jogo, logo depois já vai dormir pra trabalhar na segunda-feira, puto, normalmente, mas tirando a brincadeira, obviamente é aquele jogo mais tarde, 8h30 da noite, o jogo será transmitido além do Premier, que transmite, né, todos os jogos menos contra o Atlético Paranaense, também no Sport TV. Não deve passar pro Rio Grande do Sul, né, imagino eu, pra Porto Alegre, mas todo o resto aí pode acompanhar pelo Sport TV. Bom que entra uma graninha pra gente. Jogo de número 86 entre Fluminense e Internacional. São 28 vitórias nossas, 26 empates e 31 vitórias do Internacional. Eles vinham numa sequência gigante ali de vitórias sobre a gente, só que em 2020 a gente ganhou as duas. Lembrando, foi 2x1 aqui e 2x1 lá. Um jogo de virada aqui com 2 gols de Nenê e um jogo lá que o destaque foi o gol olímpico de Luca e um gol de Caio Paulista também de virada, né? Os dois de 2020, esperamos que isso se repita, apesar de que esses dois não jogam, né? Bem, vamos falar da partida porque era pra gente não estar se preocupando com esse jogo. No cenário ideal, e nem é um cenário perfeito, tô falando de um cenário normal, possível, a gente nesse momento não teria perdido pro América Mineiro, não teria perdido pro Grêmio, estaria ali vencido esses 2 jogos, estaria ali com 23 pontos, falando de repente ganhar para poder passar o Atlético Paranaense, entrar sim no G6 ou vai ficar no meio da tabela, mas não. Nós perdemos esses 2 jogos, e nem tô contando aqui a sequência de 3 jogos com a derrota pro Palmeiras, mas nós perdemos pra América Mineiro e pro Grêmio, esse último dentro de casa, e estamos nesse momento em 15º. A gente começa o dia em 15º. Isso é um cenário horroroso. O Internacional e São Paulo começaram o Brasileiro muito mal. Pois é, já passaram a gente. A gente precisa conversar sobre o cenário do Brasileirão. Os últimos vídeos de pré-jogo eu normalmente abria falando sobre moral e etc, tudo sobre o mata-mata, mas não. Há uma possibilidade real, hoje, do Fluminense perdendo o seu jogo, terminar colado no Z4. Isso porque, apesar do Cuiabá não poder passar a gente mesmo se ganhar a sua partida, o América Mineiro também teria que golear a Chapecoense para poder passar, mas é um cenário real do Fluminense, assim, dependendo de um Sport vencer o Flamengo no Maracanã, mas há a possibilidade de a gente entrar no Z4. Se o América Mineiro golear a Chape e o Sport vencer o Flamengo, o Fluminense perdendo está no Z4 nessa rodada. E isso é, sim, um problema que o Fluminense terá que lidar ao longo deste domingo. Precisa da vitória não só pelo mata-mata, não só pela atuação, não só por aquilo tudo, mas principalmente pela própria campanha no Brasileirão. Sabe por quê? Mesmo se não acontecerem esses resultados improváveis que eu falei, né? Não perde a posição pro Cuiabá, mas precisa de goleada do América, o Sport ganhar o Flamengo e tal. Tá, mas semana que vem, a próxima rodada é Fluminense e Atlético Mineiro. Se não entrar nessa, né? Enfim, mas só pra pelo menos te dar um pouquinho de esperança, né? Se o alerta tá totalmente ligado, uma vitória daria pelo menos a tão sonhada confiança no Fluminense, né? Uma vitória levaria a gente provavelmente ali pra perto de 11º no Brasileirão, o que faria pelo menos pra gente dar uma respirada, voltar a vencer e sair dessa sequência incômoda de 3 derrotas seguidas. Como vencer? Ou como não perder? Vamos falar disso agora no Bola em Campo. Bola em Campo na área, a gente fala agora sobre o campo do Fluminense e o campo do Internacional.
Bem, o Roger Machado vai com força máxima, precisa vencer, exceto o Fred. Ainda tem uma dúvida também, além de Frederico poupado, não viajou, e era normal, eu até falei, já tinha meio que cravado só um tempo, de que era muito provável que isso acontecesse, vou botar a provável escalação aqui do lado, era muito provável que isso acontecesse, principalmente por causa da sequência de jogos que ele vinha jogando, né? Então, com o Fred fora, notícia do GE. Globo, de que provavelmente Abel Hernandes vai como centroavante, e essa é uma das prováveis escalações, ok? Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, Iago Felipe, até aí praticamente cravado que vai, a não sei se Roger mudar alguma coisa depois do treinamento desse sábado. Daí pra frente aí tem uma certeza, duas certezas aliás, Luiz Henrique e Abel Hernandes. Aonde estão as dúvidas? Em Casares, Kaique ou Nenê. Há possibilidade, eu botei aqui 3 possibilidades de escalação. A primeira delas, essa daqui, com Kaique jogando pela direita, Luiz Henrique indo pra esquerda e Casares por dentro, sendo titular, mantido como titular. Outra possibilidade é a mesma coisa, só que ao invés de Casares por dentro, Nenê por dentro. E uma terceira possibilidade é a de Casares pela ponta com Nenê por dentro, ou inverte aí também, Casares pela ponta, Casares pelo meio e Nenê pela ponta. Só pra deixar claro, né, apesar de Nenê às vezes cair pela esquerda, quando a gente viu situações de Casares jogando sem estar, normalmente ele aqui ia pra ponta, isso aconteceu em alguns jogos, e com Luiz Henrique e Abel Hernandes. Eu vou deixar claro, bem claro assim a minha opinião, né, botei as 3 possíveis, etc, mas assim, Casares ou Nenê ou Kaique, pra mim assim, qualquer um desses 3, os 2 que ficarem, né, porque ficam 2, ou Kaique, Nenê ou Casares ficam 2 aí, qualquer um deles já não tem a nossa confiança. Isso é fato, já vem no momento ruim, etc. Ah, não, mas ele teve um bom momento aqui. Não. Nenhum deles vem com a nossa confiança já de que vai jogar bem. Não é esse o padrão. Mas eu acho ideal ter pelo menos, se os jogadores estão pelo menos nas suas posições. Ou seja, eu abomino a chance de Casares e Nenê juntos. Acho que a gente tem a ganhar com a saída de Fred, pelo menos o que a gente tem a ganhar com a saída de Fred, que é a movimentação de Abel Hernandes. Vamos lembrar que Fred tem 3 gols nos últimos 14 jogos, e desses 3, 2 são de pênalti. O Fluminense vive um problema para poder fazer gols. Tem problema para criar jogadas? Tem, mas tem um problema também para roubar essa bola e ter a bola, conseguir jogar. Fred não tá no seu auge da forma física e tá tendo um jogo exigindo da forma física dele. E se é pra ter um jogo que vai exigir da forma física do centroavante, Abel Hernandes faz mais sentido. Então o ganho que a gente vai ter com isso, a gente não pode desperdiçar de ter um ponta sem nenhuma intensidade, que seria o caso de Casares ou Nenê jogando por dentro. Enfim, entenda como quiser, e os dois, de fato, a gente perde intensidade tirando Kaique. Mas também é fato de que a bola que Kaique vem jogando não o credencia para ser titular de maneira nenhuma. É muito mais uma situação. Caio Paulista tá fora ainda, tem chances de jogar na quinta-feira. Gabriel Teixeira, a mesma coisa também, os 2 por lesão. Ainda vai lutar para jogar na quinta-feira o jogo da Libertadores. E além desses 2 desfalques, ainda tem a questão de Luca, que não pode jogar pelo 3º cartão amarelo. Não sei se dá pra chamar totalmente de desfalque. É bem capaz de a gente ver Matheus Martins no banco e talvez ver algumas outras surpresas ali também no banco de reservas. Vale destacar, Nonato também tá fora dessa partida, não pode jogar, o empréstimo ali pelo Internacional não permitia a escalação do jogador contra o próprio Clube Colorado. Ou seja, não tem história de 3 volantes, bota Nonato, não. Dessa vez Nonato não joga. Bem, em relação ao resto do time, é muito sobre apagar a atuação contra o Barcelona, né? Toda a linha de defesa, tirando Egídio, por incrível que pareça, Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro, Martinelli, fizeram partidas ruins contra o Barcelona e vem, pelo menos, para poder ir com confiança lá para o Equador. Vamos agora falar do Internacional, né? Afinal de contas, é o nosso adversário de hoje. E bem, como eu sempre falo aqui, eu não sou especialista em Internacional, então eu trago alguém para poder falar. Dudu Oliveira, lá da página Gazeta Colorada, vai trazer aqui informações sobre o Internacional pra gente. Vamos ouvir o que o Dudu tem a dizer sobre o Internacional que pega o Fluminense neste domingo, né? Vamos ouvir. Fala, rapaziada do canal Raiz Tricolor, meu nome é Eduardo Oliveira, ou Dudu Oliveira, como você preferir. Sou administrador da página Gazeta Colorada no Instagram, trago notícias do Internacional, lives pré-jogo, comentário pós-jogo, né, quizzes e muitas coisas mais na página. Também sou setorista
do Atlético Paranaense pelo portal Threads, né, o maior portal sobre Atlético Paranaense, e eu vim dar uma pincelada no que pode ser o Inter no jogo de amanhã. O Inter vem sendo uma incógnita, né, vem jogando muito mal em casa, não conseguindo fazer gols, sendo muito pouco eficiente na parte ofensiva, mas tem uma parte boa, né, e nesse time do Internacional, que é o setor defensivo. Nos últimos 7 jogos, desde que Bruno Mendes entrou junto a Vitor Cuesta na zaga do Internacional, o Internacional levou o gol em apenas um jogo, que foi contra o Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada, 2 gols, um de Vitinho e um de Davi Terã de falta. Fora isso, o Internacional jogou contra outras equipes perigosas, contra o Olímpia no Paraguai, contra o próprio Flamengo e não foi vazado, né? O Internacional vem tendo um saldo muito positivo e o Fluminense vai encontrar muitas dificuldades no jogo de amanhã. Ou seja, se o Fluminense é um time que tem dificuldade de criar e vai enfrentar um time que pegou depois do jogo contra o São Paulo, né? Pegou o Grêmio, 2 vezes o Olímpia, o Juventude, o Cuiabá e o Flamengo, desses aí dá pra gente fazer um desconto de que a maioria não são bons times, né? Seja Grêmio ou Juventude pela própria... O Juventude até tá bem no Brasileirão, mas não é um time, assim, tal, tava com a menos. E o Olímpia a gente viu o nível, né? Além do Cuiabá também. Mas o Flamengo sem destaque. Mesmo assim, se o Fluminense vai pegar um time que só tomou gol em um dos últimos 7 jogos e ele não cria, dá pra gente entender a receita, né? O padrão provavelmente vai ser dar a bola pro Internacional e torcer para que eles errem pra gente conseguir criar. Esse, pelo menos, é o jeito que o Fluminense vem jogando. Eu sempre falo, como o Fluminense faz gol? Não sei. Mas vamos continuar ouvindo aí o que o Dudu falou. Já na parte ofensiva, o Internacional é um verdadeiro mistério. O Inter ele não consegue ser efetivo, o Inter em alguns jogos tem dificuldade para criar quando precisa propor, que é o caso do jogo de amanhã, porque joga em casa. Eu vi esse filme antes. Tem que encostar no pelotão de cima para não se afastar mais da Libertadores. E o Fluminense, né, vai tentar se defender da melhor forma possível, né, porque o Inter tem jogadores muito perigosos, Tyson, Edenilson, Patrick e Yuri Alberto, que são jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. O Fluminense pode ser aproveitado do lado esquerdo do Internacional, que provavelmente amanhã vai ser o Moisés. Também basta saber se vai jogar Rodrigo Lindoso ou se ele vai ser substituído por Caio Vidal. E o Edenilson vai fazer uma segunda função de meio campo, e assim o meio campo mais exposto, com menos homens, né? Então o Fluminense pode se aproveitar mais desse lado esquerdo com o Moisés e não com o PV. Detalhe é isso, o lado esquerdo do Internacional, nosso lado direito. Possivelmente com Kaique por ali. Não sei se Roger vai deslocar quem, porque Kaique e Luiz Henrique jogam pela direita, né? Quem que ficaria por aquele lado? E com Samuel Xavier. Lembrando, habitualmente o time do Fluminense tem atacado mais pela esquerda, com Egídio, Nenê caindo por aquele lado e o ponta que jogar por ali. Não sei se sem Gabriel Teixeira vai funcionar dessa forma. Beleza? O Internacional, o provável time é a campo amanhã. Talvez repita o time contra o Flamengo, tirando o lado esquerdo. Então o time do Internacional seria Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Victor Cuesta, Moisés ou Paulo Vitor, essa é a primeira dúvida, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso ou Edenilson ali pela segunda função de meio campo. Se o Edenilson jogar lá, Caio Vidal na ponta direita, Tyson como meio armador, Patrick na ponta esquerda e Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez um hat-trick, tem que ficar de olho nesse guri, a zaga do Fluminense, se quiser ganhar o jogo, né? Porque é um jogador ambidestro, com muita velocidade, e que se der espaço ele vai fazer os gols. Beleza? Agradecer aí, bom jogo amanhã pra vocês, boa sorte. Obrigado, que tenhamos boa sorte mesmo. Enfim, né? Valeu ao Dudu pela moral aí, valeu pelas informações. Vamos falar de arbitragem. A arbitragem dessa partida, meu amigo, será feita, sabe por quem? Vou botar a fotinha na tela e se você conhece de arbitragem brasileira, você sabe por que eu tô falando com essa voz aí, ó. Luiz Flávio de Oliveira, exatamente, ele mesmo. Um árbitro muito fraco, muito ruim, mas que tem uma moral inacreditável na CBF. Não sei se é pelo irmão dele, que é um árbitro já aposentado, né, comentarista hoje em dia, realmente não sei. Enfim, vai apitar Luiz Flávio de Oliveira de São Paulo, já apitou uma cacetada de jogos do Fluminense e habitualmente irrita. Gabriel, ele rouba o Fluminense? Não, ele é horroroso, é um árbitro muito ruim e que eu esperaria que não apitasse mais jogos do Fluminense pelo bem do futebol. Enfim, né? E ele ainda continua aqui ainda, isso, sai. Vamos embora, pra finalizar, só lembrando, eu corri pra publicar o raio-x de Nonato hoje, só que o Nonato não pode jogar, então provavelmente eu publico hoje mesmo, na hora do almoço, o raio-x de Nonato. Tô finalizando, estava esperando um vídeo. Se não sair, sai na segunda, na terça, de boa. E lembrando, logo após a partida tem live aqui no Raiz Tricolor, tá?
Tamo junto, saudações tricolores. Até a próxima. Não vou nem pedir vitória hoje, que tá dando